Esse é com certeza o vídeo mais difícil que eu já gravei aqui no canal, mas tá na hora de vocês saberem por que eu sumi daqui por um ano. Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E antes de começar, eu queria muito agradecer a todas as mensagens, comentários extremamente queridos que eu recebi nesse último ano, de vocês falando que estavam com saudade, que estavam maratonando os vídeos antigos, que ainda encontravam significado em algumas coisas que eu postei antigamente. E também as mais de 50 mil pessoas que se inscreveram aqui no canal sem que tivesse nenhum conteúdo novo e continuaram aqui firmes e fortes. Então, primeiramente, meu muito obrigada para todos vocês, e isso com certeza foi o meu maior incentivo para assim que as coisas começaram a voltar ao normal, eu corresse aqui para contar o que aconteceu para vocês e voltasse a gravar vídeos. Embora eu fale bastante das minhas experiências pessoais nos vídeos aqui do YouTube, esse não é um canal que eu uso para falar sobre o meu dia a dia, sobre o que está acontecendo aqui e agora. Eu não faço vlogs. Eu procuro criar conteúdos que sejam atemporais e principalmente que sejam úteis em qualquer fase da vida de vocês. Mas no Instagram eu acabo fazendo isso, eu divido um pouco mais do meu dia a dia, do que está acontecendo em tempo real. E quem me seguia por lá soube que o ano passado foi um ano bem difícil para mim. Para falar bem a verdade, assim, nos últimos 4 anos eu venho sofrendo bastante por causa da minha saúde e os meus sintomas foram piorando gradativamente, mas no último ano, principalmente nos últimos 8 meses, eles chegaram ao ponto de me fazerem parar de trabalhar. Eu tive que tirar uma pausa do canal, de outros projetos que eu tinha, para focar e cuidar da minha saúde. E hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu. 12 anos atrás, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune chamada Hashimoto. O que é uma doença autoimune? São falhas no nosso sistema imunológico que fazem com que o nosso organismo produza anticorpos que ataquem os nossos próprios tecidos. O que isso significa? O nosso sistema imunológico, ele foi feito para nos proteger. Só que quando ele tem essa falha, ele não consegue identificar o que é um intruso e o que é parte do nosso organismo. Então, esses anticorpos acabam atacando órgãos e partes do nosso corpo que estão saudáveis, porque ele entende que aquele é um intruso. No caso do Hashimoto, esse ataque acontece à nossa tireoide. Quando eu descobri que eu tinha essa doença, a médica me falou, me viu um exame de sangue e falou: olha, você tem uma doença chamada Hashimoto, é uma doença autoimune que não tem cura, não tem muito o que a gente fazer, e ao longo do tempo o que vai acontecer é que a sua tireoide vai parar de funcionar e você vai ter que fazer uma cirurgia para retirada dela total e tomar hormônios pro resto da vida. Na época, eu confesso, gente, que eu nem me preocupei. Eu era saudável, bem mais jovem, a minha mãe tinha feito essa cirurgia da tireoide, eu pensei, deve ser alguma coisa genética que eu vou ter também, e paciência. Continuei vivendo a minha vida normalmente. Só que aí, no começo de 2016, eu comecei a me sentir muito mal, muita fadiga, cansaço, aquele nevoeiro cerebral, calores noturnos, vários sintomas que quando eu pesquisei no Google deram que era hipotireoidismo. Aí eu falei, é o tal do Hashimoto dando o ar da graça e minha tireoide tá parando de funcionar. E dito e feito, todo ano eu fazia exames de rotina para acompanhar se estava tudo bem, e aí, nesse ano de 2016, os meus exames deram todos alterados. E aí o médico me falou, olha, o ideal é que você faça a cirurgia, os seus nódulos estão crescendo muito. Só que eu tava me mudando para Nova York em menos de um mês e eu também ia casar naquele ano. E aí eu não queria, confesso, ter uma cicatriz nas fotos do meu casamento. Então perguntei pro médico, falei, eu preciso operar agora? É uma questão assim, vida ou morte? Ele falou, não, de jeito nenhum, a gente pode começar com a medicação para melhorar os seus sintomas e aí você opera depois do seu casamento. E eu percebi que mesmo tomando a medicação, eu não melhorava. Eu continuava super ansiosa, com todos os sintomas, mas aí é aquela coisa, né, gente? É que eu acabei
acabei de mudar de país, foi muito estresse. Eu tô planejando meu casamento, é muita ansiedade. Tudo novo na minha vida, é por isso que eu tô sentindo tudo isso. E foi assim que eu levei o ano inteirinho. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui começando a ter outros sintomas, como por exemplo, dores fortíssimas nas articulações. E aí mais uma vez mas é porque eu faço crossfit. Aí eu tinha muita fraqueza muscular. Eu tô dolorida por causa do treino. E assim eu fui levando. Até que um dia, numa aula de crossfit, fazendo um exercício completamente inofensivo, eu rompi o ligamento do meu joelho direito. E por causa disso, eu fui obrigada a parar de fazer crossfit. E aí, para minha surpresa, os meus sintomas não melhoravam. Eu continuava com as dores nas articulações, eu continuava com as dores musculares, mesmo não estando treinando. Eu estava sempre exausta e a simples leitura de um livro passou a ser um tormento. Só que aí, o que eu achava? Talvez eu não tô me esforçando o suficiente. Será que eu tô ficando preguiçosa? Juro, eu me questionava em relação a essas coisas, mas eu não entendia que era o meu corpo dando sinais de que as coisas não estavam bem. Quase 1 ano e meio depois disso tudo ter começado, eu finalmente fiz a minha cirurgia para retirada da tireoide. E eu tava, gente, com uma esperança. Eu falava, vai dar tudo certo, é isso que eu preciso fazer. Uma vez que eu tirar a tireoide, eu vou me sentir ótima. E aí, o que aconteceu? Depois da cirurgia, eu só piorei. Além de ter demorado muito tempo para os médicos encontrarem finalmente uma dosagem que fazia sentido para o meu corpo, eu passei a ter uma sede incontrolável depois dessa cirurgia. Mas não era uma sede dessas que a gente está acostumada. Gente, parecia que eu tinha comido um pedaço de giz. E não adiantava eu tomar litros de água que eu continuava com sede. Era uma sede assim, eu tomava uma garrafa inteira de água e a minha garganta estava seca no mesmo segundo depois. E não só durante o dia, mas essa sede, ela permanecia durante a noite inteira. Então eu acordava de hora em hora e eu chegava a tomar 2 litros de água enquanto eu deveria estar dormindo. E aí, gente, eu comecei a ficar desesperada, porque não só não estava melhorando, mas quanto mais o tempo passava, novos sintomas começavam a aparecer. E eu mudei a alimentação, eu tomei suplemento, eu mudei hormônios, eu testei hormônios novos e nada fazia com que eu me sentisse normal. Eu cheguei num ponto de exaustão tão grande, porque eu não conseguia dormir uma noite inteira de sono por tanto tempo, que tinham várias manhãs que no momento que amanhecia, eu tinha uma crise de choro, porque eu falava, isso nunca vai melhorar. Parece que eu tenho 90 anos, eu não tenho energia pra nada, eu mal consigo levantar da cama e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Nenhum médico conseguia me dizer qual era o meu problema. E aí o auge do meu desespero foi um dia que eu fui ao médico e eu fiquei tão frustrada com a forma que o médico me tratou, que eu voltei pra casa e quando eu comecei a contar pro meu marido o que tinha acontecido, eu comecei a ter um ataque de pânico. E eu nunca tinha sentido nada parecido na minha vida. É difícil de falar até. Eu de verdade não sabia que eu tava tendo um ataque de pânico. Eu achei que eu tava morrendo, que eu tava tendo um AVC, porque o meu corpo ficou completamente paralisado. Eu não conseguia mexer nenhuma parte do meu corpo e eu não conseguia respirar. Eu não conseguia falar. E eu só olhava pro meu marido chorando, sem conseguir falar e pensando, eu tô morrendo. E ele teve que chamar a emergência, os paramédicos, e quando eles vieram e me colocaram no oxigênio e eu comecei a voltar, e aí eles começaram os procedimentos ali de primeiros socorros, eles perceberam que eu tava tendo um ataque de pânico e não precisaram me levar para o hospital. Foi assim que eu descobri que esse era um ataque de pânico. E aí, finalmente, em novembro do ano passado, depois de quase 4 anos de sofrimento, que eu descobri da forma mais aleatória possível o que eu tinha. Uma pessoa que eu conheço postou uma foto no Facebook, que é uma rede social que eu praticamente não uso. Eu entro muito raramente, mas nesse dia, por algum motivo, eu resolvi entrar. E a foto que ela postou me chamou a atenção. Era uma foto pós-cirurgia. E tinha um texto explicando que nos últimos 2 anos ela vinha sentindo muita fadiga, uma exaustão que ninguém conseguia explicar. E aí, conforme eu fui lendo o que ela escreveu, parecia que eu tinha escrito aquele texto. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu tenho. E aí, no final, ela disse que há alguns meses ela tinha descoberto uma síndrome associada a próteses de silicone. E ela tinha acabado de fazer uma cirurgia para retirada das próteses. Eu entrei em choque, porque eu tinha próteses de silicone. O meu mundo caiu.
Antes mesmo de entender o que ela estava falando, de fazer qualquer tipo de pesquisa, alguma coisa fez sentido pra mim. Foi assim, um alívio imediato. Há 4 anos eu estava procurando a peça de um quebra-cabeça e foi como se eu tivesse encontrado e encaixado perfeitamente. Eu tinha certeza que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu fiquei assim 2 dias estudando loucamente sobre esse assunto. E a síndrome que é desencadeada pelas próteses de silicone se chama ASIA. Em inglês é Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants. Em português, a tradução seria Síndrome autoimune induzida por adjuvantes. E no caso, o adjuvante é a prótese de silicone. Quando eu comecei a fazer todas essas pesquisas e encontrei estudos, grupos de outras mulheres, grupos de suporte, com mais de 150 mulheres com o mesmo problema, eu me deparei com uma lista de sintomas, de mais de 60 sintomas, em que eu tinha pelo menos 20 deles. E um dos sintomas que marcava nessa lista era uma doença autoimune chamada Síndrome de Sjögren. E aí, a outra peça do meu quebra-cabeça apareceu. Era a maldita sede que eu sentia. Vi todos os sintomas dessa doença autoimune e eu tinha todos eles. Todos. A dores nas articulações, a boca seca, os olhos secos. E imediatamente eu marquei uma consulta de emergência com a minha clínica geral aqui em Nova York, porque no sistema de saúde daqui a gente precisa primeiro ir ao clínico geral para depois procurar um especialista. E eu também não sabia que tipo de médico procurar. Essa síndrome ASIA não é uma síndrome que você tem um teste. E eu vou falar sobre ela melhor num próximo vídeo, em que eu quero explicar direitinho. Fui na minha médica, expliquei para ela tudo que eu tinha descoberto e, para minha surpresa, ela foi super hostil, disse que aquilo era completamente sem noção, que ela nunca tinha ouvido falar, que era a coisa mais bizarra que alguém já tinha falado para ela. Eu me senti insultada, obviamente, mas eu falei, não, eu tô aqui, eu preciso fazer os exames, isso é o mais importante, o médico eu vou encontrar um melhor depois. Mas nesse momento o que eu preciso são os testes para ver se eu realmente tenho essa doença autoimune. E aí, ao receber os resultados, realmente vieram todos positivos. Então eu testei positivo para síndrome de Sjögren. Tem um outro exame que mede anticorpos de várias outras doenças autoimunes, chamado FAN. É um exame para anticorpos mesmo, e eu também testei positivo para vários anticorpos. E numa quantidade altíssima. Embora eu tivesse sentido um alívio por ter uma parte do diagnóstico fechada, eu ainda tinha um problema, que eram as próteses. Como não existe um exame para detectar a síndrome ASIA, e também não tem muitos estudos conclusivos que demonstram que é um fato que o silicone causa todos esses problemas, a única comprovação são que milhares de mulheres, ao tirar as próteses, se sentem muito melhor, muitas são totalmente curadas. Então, para mim, era muito claro, assim, se eu tivesse 1% de chance de me sentir melhor e mais saudável sem essas próteses, para mim já valeria a pena tirar. E foi então que eu comecei o processo para fazer o que a gente chama de explante. E aí, como esse vídeo já tá muito longo e o explante em si também é uma coisa complexa e que eu quero falar com mais detalhes, eu vou fazer um vídeo que vai pro ar logo na sequência desse, só sobre a minha cirurgia. Como vocês puderam perceber, os últimos 6, 8 meses foram muito intensos na minha vida, mas como eu sempre faço, eu tento aprender com as piores coisas que acontecem na minha vida, e nesse caso não foi diferente. Isso tudo me fez mergulhar num processo muito profundo de autoconhecimento e que foi muito positivo para mim. Eu comecei a me questionar muito sobre conceitos de beleza, sobre a minha própria beleza, padrões estéticos, sobre a importância da nossa saúde e bem-estar na nossa felicidade. E eu tive certeza de que se eu não estiver me sentindo bem e saudável, física e emocionalmente, é quase impossível ser feliz com a vida. Embora esse tenha sido um processo muito doloroso, ele me trouxe muitos aprendizados e um senso de propósito muito grande. E por causa disso, eu tô muito animada para trazer novos conteúdos, para transformar o Feliz com a Vida. Eu realmente
quero mais do que nunca que as pessoas entendam que a felicidade é uma escolha e que é uma escolha que depende de vários fatores na nossa vida. E se eu puder ajudar e inspirar vocês a entrarem nessa jornada, isso também vai me fazer muito feliz. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, então se você chegou até aqui, eu quero te agradecer mais uma vez por me ouvir, por se importar com a minha história. Foi muito importante para mim fazer esse vídeo contando para vocês, abrindo meu coração sobre o que aconteceu no último ano. Eu espero que essa seja a marca de um novo capítulo que começa muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!